tarde, sejam muito bem-vindos ao programa Gente que Fala. Eu sou Sônia Presta, estou ao vivo aqui do meio-dia a 1 pela Rádio Trianon AM 740 e Rádio Universal AM 810 de Santos. Também estamos ao vivo por nossa fanpage Facebook/Programa Gente que Fala e espero vocês ali na internet também. Estamos também na altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET Guarulhos, ambos às 23h30. Hoje vocês podem acessar esse programa ao vivo. Não é ao vivo, é gravado, mas ali na internet, né, gente? É sempre ao vivo lá. Visite o nosso blog, gentequefala.com.br e, claro, sempre participe pelo nosso telefone do ouvinte, 3289-3580 e pelo WhatsApp 97401-2235. A sua opinião é sempre muito importante para a gente aqui. Hoje, mais uma edição do programa Gente do MPD que Fala. Parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático que vai ao ar às quintas-feiras do meio-dia 1 e tem o apoio da revista Justiça e Cidadania. Eu estou aqui, desejando para o nosso querido Zancopé uma ótima recuperação, viu, Zancopé? Espero que você se recupere logo, claro, vai voltar melhor ainda do que você já é, como sempre. Um beijão, viu, querido? Convidado de hoje aqui ao meu lado, eu tenho o advogado Marco Aurélio Martorelli, que é membro do Comitê de Estudos sobre Criminal Compliance. Boa tarde, Marco Aurélio, tudo bem? Boa tarde, Sônia, boa tarde, ouvintes, espectadores. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio Trianon, Universal, na AltV, sempre colaborando aí para a gente tentar discutir da melhor maneira possível, da maneira democrática, como vocês bem promovem aqui no programa, assuntos que são de interesse de todo mundo. E aproveito também para desejar ao Zancopé, que está muito bem representado aqui, mas que ele se recupere prontamente aí e volte às suas atividades com a competência de sempre. O Zancopé, com a sua voz maravilhosa, tem gente que liga o rádio e fala, nossa, não é o Zancopé, gente. Sinto muito a decepção, mas em breve ele estará aqui segunda-feira. Marco Aurélio, vamos começar o nosso programa. Tudo bem? Como é que está a sua quinta-feira hoje? Muito São Paulo, trânsito, e esse clima de São Paulo que acaba deixando a gente... Pois é, o Zancopé já adoeceu, infelizmente, por causa do clima, né? Ele tomou uma friagem, depois tomou, né? Então, acabou adoecendo, infelizmente, mas nada grave, né? Não. Todos nós aqui somos vulneráveis, né? Vulneráveis somos realmente, mas a gente, infelizmente, não tem muito tempo de se alimentar direito, né? É aquela coisa da... tem que comer direito, infelizmente, né? Beber água e tudo que a gente acaba esquecendo na nossa rotina do dia a dia, E até vocês da imprensa, vocês são reféns aí da notícia, são reféns aí da pauta e acabam colocando sempre o ouvinte, o espectador, na frente aí dos interesses pessoais. Então, natural isso. Pois é, mas faz parte de alguns dos ofícios que temos, né? Não é? Aqui ao meu lado também o promotor de justiça, Roberto Liviano. Gente do MPD que Fala, ter o querido amigo Marco Aurélio Martorelli. Estamos aqui para conversar com as pessoas, discutir os temas do direito, da justiça e fazer com que o direito à informação seja uma realidade concreta, né? É um prazer estar aqui com vocês neste dia 17 de novembro, com o nosso país tão tumultuado e com tantos problemas, com a nossa democracia em movimento sempre, né? Sempre em movimento, nosso país democrático, e vamos, sim, é um privilégio, né, para o programa Gente que Fala oferecer esse serviço ao cidadão e ao ouvinte da Rádio Trianon e também a todos os ouvintes e quem acessa a internet, que é o mundo na realidade, sim, né, gente? Sim. Não temos mais nenhuma barreira. Eu vou começar com o tema. E para que nós temos os dois convidados, vocês fiquem à vontade para poder discutir. O relator do projeto, que reúne um conjunto de medidas de combate à corrupção, o deputado Onyx Lorenzoni, informou ter retirado de seu parecer a proposta de que juízes e integrantes do Ministério Público possam responder por crime de responsabilidade. Segundo Lorenzoni, o tema precisa ser debatido, mas não dá para misturar com ações que querem confrontar investigadores. Marco Aurélio, fica à vontade. Comece você, Marco Aurélio, porque eu faço parte da notícia, você faz a tese, eu faço o Marco Aurélio já se entonou. O Marco Aurélio é amigo do Ministério Público. Sim. Estamos todo mundo aqui, eu acho que no combate à corrupção, acho que essa mesa é muito representativa e estamos todos do mesmo lado, né? Acho que não interessa à sociedade como um todo a manutenção do sistema de impunidade, né? Com relação a essas castas, com relação a esses segmentos usualmente privilegiados da sociedade.
sociedade. Esse relatório do Onyx Lorenzoni, deputado Lorenzoni, eu acho que ele tem o condão de, vamos dizer assim, de tentar aprumar o debate como ele precisa ser feito, né? Quer dizer, você tem uma necessidade de fazer uma discussão ponto a ponto do combate à corrupção. Não dá para você colocar tudo no mesmo barco. São situações, embora a gente tenha, vamos dizer assim, as clássicas 10 medidas que iniciaram pelo grupo que, enfim, no Ministério Público Federal, representa para a sociedade como um todo um movimento de combate à corrupção, um movimento de combate aos privilégios, um movimento extremamente corajoso, necessário, oportuno dentro da discussão do que a gente pretende para a cidadania, mas, vamos dizer assim, na análise das 10 medidas, a gente percebe que não são simplesmente 10 medidas, elas já foram tomadas em, assim, 16 ou 18 temas específicos, né, que nos estudos a gente consegue desdobrar em até 100 medidas que, na prática, vão impactar na vida do cidadão comum, né? E isso precisa ser estudado ponto a ponto. Eu acho prudente, né, você retirar esse ponto da pauta. Acho necessário você discutir com mais profundidade do que nós estamos falando em termos de crime de responsabilidade. É óbvio que nós queremos uma cidadania absolutamente equânime, onde todos respondam pelos seus atos, onde ninguém seja objeto de nenhum tipo de privilégio indevido, de nenhuma prerrogativa que não tenha sustentação no debate e na necessidade de você promover o bem comum, né? E o clima da responsabilidade que foi retirado, eu acho que precisa de uma discussão muito mais aprofundada. O tema do foro privilegiado, o tema da responsabilidade funcional de juízes e membros do Ministério Público, ele tem que ser feito com uma discussão absolutamente pontual, específica, não dá para você colocar num bolo geral. E Roberto, por favor. Então, eu concordo com o Martorelli e, além disso, acrescento o seguinte: essa figura jurídica do crime de responsabilidade, que, aliás, definida por uma lei de 1950, que é a Lei 1079, é uma lei que foi feita para definir responsabilidades por infrações político-administrativas de pessoas detentoras de poder obtido pelo voto. Juízes e promotores no Brasil não são eleitos pelo voto. Nos Estados Unidos, os promotores são eleitos. No Brasil, eles não são eleitos. O sistema jurídico de demissão de juízes e promotores é previsto na Constituição Federal. E justamente isso foi feito, não é para ser garantia do juiz e do promotor, são garantias da sociedade, né? Para que nós não tenhamos aquelas figuras, como era retratado pelo Lima Duarte, numa novela, o senhorzinho Malta, que ele balançava as correntes. Eu fui promotor em Juquiá, por exemplo, aqui no Vale do Ribeira, e eu me lembro que ali havia algumas figuras coronelistas, e quando alguns inquéritos civis foram instaurados por mim lá, a reação desse pessoal foi dizer: não, nós vamos para São Paulo tirar esse promotor daqui, porque ele está prejudicando o desenvolvimento da cidade. Esse tipo de reação é comum, né? Porque quando você promove uma investigação, quando você enfrenta o poder político, poder econômico, há essa reação e é sintomática. Por isso, em 88, quando o Constituinte fez as regras da Constituição Cidadã, ele colocou ali um sistema de proteção ao Ministério Público e à magistratura, que na verdade é um sistema garantidor da sociedade. Portanto, juízes e promotores, eles podem ser demitidos por meio de uma ação civil pública, de perda de cargo definitiva, e isso é a maneira jurídica que se encontrou. O crime de responsabilidade, o nome já é um nome complicado, porque inclusive na discussão em relação à presidente Dilma, falava-se que não houve dolo, não houve crime. Na verdade, não é bem crime, né? Crime de responsabilidade é o nome que se dá à infração político-administrativa daqueles detentores de poder político, né? Que não é o caso. Que não é o caso. E como bem colocou o Marco Aurélio, essa situação ela fica estranha, porque fica a impressão de que, na verdade, está se incluindo este capítulo com o objetivo de constranger juízes e promotores, né? Você vê manobras de setores políticos que querem intimidar, que querem ameaçar o Ministério Público e a magistratura, justamente no momento em que os intocáveis estão sendo atingidos pela lei, né? Aliás, não é sem motivo que nesse exato mesmo momento o PL 280, que alguns estão chamando de Lei Renan, né, que pretende punir
de maneira gravosa o abuso de autoridade, um abuso bem dirigido a juízes e promotores, é sintomático que o presidente do Senado, que tem 11 investigações por corrupção, seja o entusiasta do projeto, que dá a impressão que é um projeto de autoblindagem, né? É uma lei que está se querendo fazer para proteger os próprios interesses. E como se sabe, é óbvio, a lei ela é feita para o bem comum e não para alguém tirar benefício. No caso, alguém que enfrenta 11 investigações por corrupção e só não foi preso ainda porque vigora no país o foro privilegiado ao qual se referiu o Marco Aurélio Martorelli. Aliás, nós tivemos uma notícia publicada agora nesse final de semana que 1/3 das investigações que estão no Supremo já foram fulminadas pela prescrição, motivo pelo qual nós precisamos rever as regras da prescrição, porque elas representam, na verdade, a indústria da impunidade. Com a prescrição, você fulmina a punição necessária de quem transgride a lei, né? Nós precisamos rever isso. Aliás, o Klaus Roxin, que é um grande estudioso de direito penal, esteve no Brasil há pouco tempo atrás, há um ano atrás, mais ou menos, e ao ser perguntado sobre a questão da prescrição retroativa, que o Brasil é o único país do mundo que prevê esse tipo de figura, ele deu risada e falou, por essas e outras que o Brasil leva de 7-1 da Alemanha, né? Quer dizer, a gente toma piada, é motivo de riso, né? Por conta desse tipo de instituto que não tem o menor cabimento, né? Aproveitando, promotor, a colocação de Renan, vou ao próximo tema, então. O presidente do Senado, Renan Calheiros, afirmou que pretende convidar integrantes do Judiciário para discutir o projeto PLS 280/2016, de sua autoria, que modifica a lei de abuso de autoridades, é o que você estava comentando. Em julho, Renan reinstalou a comissão para analisar o projeto, que define os crimes cometidos por integrantes da administração pública e estabelece punições como o pagamento de multas e a perda do cargo. Eu vou deixar o Marco Aurélio começar, porque infelizmente nós temos essa colocação e temos que falar, né? Não tem colocação, não tem. Muito ao contrário, eu acho que é um tema momentoso, importante. Eu digo infelizmente porque estamos vivendo essa situação, né, no país. Né? Veja bem, eu não acho ruim. O Roberto ele colocou com muita precisão que a democracia está viva, né? Eu acho que quando nós temos uma situação de debate franco, como está acontecendo, claro, né? Vocês da imprensa têm um papel essencial, fundamental para informar, quer dizer, as pessoas, mesmo das nossas carreiras, né, seja do Ministério Público ou da advocacia ou mesmo da magistratura, existe assim uma transformação tão grande no Brasil, na verdade uma revolução, né? Só um parênteses aqui, ontem tomou posse o comitê do qual eu faço parte, o Comitê de Estudos de Criminal Compliance na Ordem, é o único comitê com essa natureza no Brasil inteiro, e justamente um dos membros do comitê, que é o professor Renato Silveira, vice-diretor da Faculdade de Direito, professor titular de Direito Penal, uma das maiores autoridades do mundo atual em direito penal, inclusive membro do Instituto Não Aceito Corrupção, né, do INAC, cujo presidente é Roberto, e eu também sou colaborador do Instituto, com muita honra, né? O que acontece é o seguinte, a gente tem que definir o debate, e eu acho que o ouvinte tem que entender isso muito bem, é o seguinte: a democracia pressupõe que todos são iguais perante a lei. Então, por que um juiz, um deputado, um prefeito, um promotor, um ministro, ele tem que ter determinadas prerrogativas, garantias e, vamos dizer assim, aos olhos da pessoa comum, ele acaba se tornando uma pessoa diferente dos demais. Na verdade, a pessoa em si é uma pessoa humana como outra qualquer. Ela acorda, tem problema na família, não gosta quando o time perde, essa é uma pessoa normal. Portanto, ela é passível das vicissitudes de qualquer ser humano. Assim, é uma pessoa extremamente gabaritada, passou num concurso público, foi ungida com a prerrogativa de exercer uma função em nome da sociedade. Então, o que a gente quer preservar é menos a pessoa e mais a função. Quer dizer, não é a pessoa, por exemplo, do Roberto Liviano, que pese ele ser uma pessoa absolutamente lídima, coerente, historicamente comprometida com os direitos fundamentais, mas a atividade dele, o exercício da atividade dele no Ministério Público, ele o faz em favor da sociedade. E ele tem que ter a coragem
e a tranquilidade de exercer essa função, seja contra quem for, seja acusando ou, ao contrário, pedindo absolvições. Certo. Porque não é só a função do Ministério Público, não é um acusador, uma pessoa que chega a qualquer um que está na frente dele, ele chega e faz a acusação. Ele vai ter as bases para isso. Exatamente. Claro, e para o nosso lado, por exemplo, da advocacia, da mesma maneira. Quer dizer, não é porque o advogado está defendendo os interesses de uma pessoa acusada de crime, que ele é uma pessoa leviana, que ele participa do crime, que ele é conivente com a impunidade. Não é assim que funciona. Então, assim, o debate tem que ser feito num nível que a gente tire a emoção do momento de lado e consiga fazer uma discussão do foro privilegiado, das prerrogativas de foro, de uma maneira absolutamente saudável para a evolução da democracia. Então, o que a gente está passando, na minha visão, é um momento muito oportuno da gente colocar essa discussão em pauta. Uhum. Eu só gostaria de colocar justamente, essa minha colocação foi que, infelizmente, para o país, mas na realidade é um privilégio. Sim, claro. Para o país, né, porque nós temos a oportunidade de colocar essas pessoas, né, em voga e os seus, enfim, crimes, claro, ou não, que serão vistos justamente por esse comitê ou pelos profissionais competentes, e o brasileiro tem oportunidade de acompanhar isso pela mídia, né? Claro. Então, realmente, é um grande momento histórico para o país, na realidade. E, infelizmente, né? Porque ele acarreta problemas, né? Sim. As pessoas não conseguem investir, as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo, o empresário não tem segurança para fazer os seus investimentos, então é infeliz nesse ponto. Mas, assim, desse limão, a gente tem que fazer uma limonada. Claro, já estamos fazendo, né? Já vemos uma melhora significativa. Eu tenho certeza que já demos um primeiro passo. Não é, Roberto? O que você acha? Então, Sônia, eu além de tudo que o Marco Aurélio falou, que eu assino embaixo, eu acho que a gente precisa contextualizar bem essa questão, porque a contextualização, ela nos ensina várias coisas. O Brasil realmente vive um momento muito especial, porque é absolutamente nova a ideia de que as pessoas muito poderosas são alcançadas pela lei, né? Tenho certeza absoluta que esses executivos que estão presos há bastante tempo, cito o caso do Marcelo Odebrecht, mas há outros, ele tinha certeza absoluta que seria solto em 24 ou 48 horas. Certeza absoluta. Como temos historicamente. A história sempre foi essa, né? Essa prisão ontem do Antony Garotinho, jamais ele imaginou, e para nós é um fato novo, que um indivíduo que já foi governador de estado, prefeito de cidade importante do Rio de Janeiro, que já foi candidato a presidente da República, que ele seria preso por compra de votos. Né? A compra de votos, óbvio que é um crime grave, importante, mas historicamente é muito difícil você ver esta cena de uma pessoa presa por compra de votos, ou sonegação fiscal, ou os crimes do colarinho branco. Então, isso realmente é um fato novo. E isso se deve a um trabalho de muita fibra, que vem sendo feito, especialmente na Operação Lava Jato, em que há um grupo de instituições representados por pessoas fazendo um trabalho muito sério e corajoso. É bom destacar que das decisões do juiz Sérgio Moro, lá por conta da Operação Lava Jato, 96% delas são confirmadas nas instâncias superiores. E incluídas aí as decisões do Supremo. E é bom destacar que dos 11 ministros do Supremo, 8 deles foram escolhidos por Lula e Dilma. E as pessoas que estão alvo dessas decisões são pessoas ligadas a este governo, cuja presidente foi afastada. Esse é um dado que mostra que claramente não há um complô contra A ou B. Como disse o Marco Aurélio, é uma questão que não está relacionada ao indivíduo. O trabalho do Ministério Público, da Magistratura, da Receita Federal, da Polícia Federal, é um trabalho técnico e profissional. A delação premiada, que está fazendo diferença neste processo, que é também um fato novo na nossa história, que muitos criticam, e criticam porque são atingidos por ela. Diretamente, né? Claro. Nós temos uma situação em que há uma colaboração, e as pessoas estão colaborando espontaneamente. É bom destacar que mais de 70% das pessoas que delataram o fizeram soltas e não presas. Há, inclusive, um episódio de uma pessoa que colaborou, que veio de fora do país para vir colaborar com as autoridades. Outro dado, todas as tratativas das delações, elas são gravadas.
Portanto, esta colaboração, ela é uma colaboração absolutamente legítima, válida e tem permitido esse desmantelamento dessas organizações criminosas. Outro detalhe importante, eu estou falando isso porque isso está relacionado a esse projeto. Está relacionado a isso. Já vamos chegar Outra lá. questão importante, a lei diz que ninguém pode ser condenado exclusivamente com base em delação premiada. Isso é proibido. Portanto, a delação é o início da investigação. A partir dela, você consegue as provas de corroboração. Mas a delação, claro, é legal. Claro que é legal. Esse estado de coisas gera reação no poder político. E aí, sintomaticamente, tenta-se quebrar o funcionamento da magistratura e do Ministério Público. Tem projeto de lei querendo proibir a delação de pessoas presas. Isso não tem o menor cabimento jurídico, né? Isso não tem a menor consistência, a menor razoabilidade. Portanto, é óbvio que este projeto ele está sendo feito diante de um determinado interesse. É um projeto para resolver um problema daqueles que são alcançados pela lei, que estão sendo alcançados pela lei, e isso não está sendo bom, não está sendo conveniente, não está sendo agradável. Portanto, não é uma lei que se apresenta como do interesse comum. Nenhum juiz e promotor tem nenhum problema em discutir a mudança dessas punições. A lei de abuso de autoridade, ela é uma lei de 1965, que foi aprovada, entrou em vigor em plena ditadura. Então, de tempos em tempos, atualizar essas regras é absolutamente saudável, mas de maneira equilibrada. Para você ter uma ideia do absurdo desse projeto, há um tipo penal ali que diz o seguinte: comete crime o promotor que propõe uma ação penal que não tenha justa causa. Quem vai dizer se a ação penal tem justa causa ou não? Isso é elástico. Isso está sujeito à interpretação. Isso é um instrumento para nitidamente querer constranger, ameaçar, inibir o exercício da ação. Vamos imaginar que o promotor propõe uma ação, o Marco Aurélio impetra um habeas corpus dizendo que não tem justa causa e o tribunal acolhe o pedido dele e tranca esta ação. Nos termos da proposta do PL Renan, aquele promotor que ofereceu a denúncia praticou crime. É criminoso e tem que ser levado à cadeia. É uma interpretação jurídica, o direito é uma ciência interpretativa. Se a justiça entendeu que não há justa causa e por isso não vai receber, não vai dar sequência à ação penal, porque o advogado apontou que não há justa causa, por isso você vai concluir que houve um abuso de autoridade, que houve dolo, você tem que ter clara intenção de prejudicar a pessoa indevidamente. É verdade. Não é? Bom, eu vou fazer uma pausa para nós fazermos agora um boletim da AFPESP. Eu vou falar com a Kátia Reis, da escola da AFPESP. Olá, Kátia, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, Sônia. Boa tarde aos ouvintes e os participantes do Gente que Fala. Kátia, eu vou começar com você. Com o verão chegando, as pessoas que sofrem de asma podem ter um aumento de crises nos dias mais quentes da estação, Kátia? Sim, e a doença ela se agrava mais com o clima quente. E a explicação para isso, Sônia, é que no calor temos a diminuição da umidade relativa do ar e maior concentração de poeira e demais poluentes atmosféricos, podendo acarretar crises. Quem afirma é a diretora dos serviços de doenças do aparelho respiratório do Hospital do Servidor Público Estadual, a médica Maria Vera Castellano. Pesquisas apontam que no Brasil, cerca de 20% da população sofre de asma, doença genética que não tem cura, mas pode ser controlada. Os pacientes também precisam se manter longe de ambientes que provocam alergia, o que é muito importante para se evitar que as crises aconteçam. Kátia, nós estamos passando por mudanças climáticas muito grandes, né? E com um grande aumento da temperatura. E em ambientes fechados, essas pessoas podem ficar expostas ao ar-condicionado? De acordo com a especialista, não. A asma é uma doença respiratória que se caracteriza pela inflamação que estreita os brônquios e dificulta a passagem do ar. E essas crises são induzidas por vários fatores externos, inclusive mudanças bruscas de temperatura, por exemplo. E é aí que entra o aparelho de ar-condicionado, porque este provoca variações constantes de temperatura, aumentando os riscos de inflamação nos brônquios. E não é só. Esses pacientes também devem se manter longe de fumaça de cigarro, perfumes, produtos de limpeza. A situação é delicada, pois até problemas emocionais podem detonar uma crise.
E o que fazer quando vem a crise, Kátia? A atividade física ajuda a diminuir o problema? Bem, a especialista em pneumologia Vera Castellano disse que os tratamentos convencionais incluem broncodilatadores e corticoides por inalação. Quanto à atividade física, a literatura médica explica que sua prática provoca asma, principalmente durante as corridas ou esforços vigorosos. Por aumentar a frequência respiratória, o treino esportivo pode causar um broncoespasmo por esforço induzido. Melhor prevenir. A médica indica o uso de broncodilatadores antes dos exercícios e outros cuidados comuns, como beber bastante água, por exemplo. Outras informações sobre a doença podem ser obtidas no portal do IANSP, www.iansp.sp.gov.br. Kátia, muito obrigada por sua participação, obrigada à FEPESP, e essas informações são muito úteis, principalmente nessas variações tão graves de temperatura e climáticas. Muito obrigada, Kátia, boa tarde. Boa tarde, Sônia, boa tarde a todos. Vamos continuando aqui com o nosso debate. Nós estamos aqui ao vivo, gente, no programa Gente que Fala. Você pode participar aqui com a gente, com os nossos convidados. Participe pelo telefone do ouvinte 3289-3580 e também pelo WhatsApp 97401-2235. Sempre Facebook/Programa Gente que Fala. Nós estamos ao vivo pela internet. E acompanhe também hoje à noite, às 23h30, altv.com.br, Net Guarulhos e também canal 20 UHF. Você vai assistir esse programa hoje que está sendo gravado aqui. Eu tenho comigo o promotor de justiça, Roberto Liviano, e também o advogado Marco Aurélio Martorelli, que é membro da Comitê de Estudos sobre Criminal Compliance. Nós estamos discutindo os temas sobre corrupção e outros mais. Nós vamos continuar, nós estamos falando aqui, promotor Roberto, estamos discutindo sobre o projeto de Renan Calheiros. Eu vou continuar com a palavra aqui. Eu acho que a gente enfrentou bastante esse tema, né? O Renan deve estar com a orelha quente, né? De maneira devida, né? Tomara que haja um lampejo de bom senso, né? O país, essa semana, celebrou 127 anos da proclamação da República, né? Então, ter uma atitude republicana é aquilo que se espera daqueles representantes eleitos, né? Para o Senado, para a Câmara. Que se rediscuta. Eu, como promotor, digo que não tenho problema nenhum em punir, e aliás é necessário. Quem detém poder tem que ser controlado, é absolutamente normal, isso faz parte do jogo democrático, mas de uma maneira equilibrada, num momento adequado, e não fazer lei para retalhar, não fazer lei para perseguir, para inibir a ação. Isso vem na contramão do bem comum, isso é inadmissível. Até porque, se você olhar assim, algumas das propostas que vêm junto com esse PL aí do Renan, eu vejo aqui algumas, por exemplo, constranger preso ou detento a exibir seu corpo à curiosidade pública, submetendo-se a situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. Pena, detenção de 1 a 4 anos de multa. É óbvio. Quer dizer, qualquer cidadão que é preso, né, pode ser uma situação de flagrante delito, pode ser um cidadão que já é, enfim, um criminoso contumaz, é uma pessoa humana e, portanto, ela precisa ter garantido os seus direitos, inclusive o direito à imagem, o direito à intimidade. Então, vamos dizer assim, passando para esse caso, por exemplo, assim, você exibir uma pessoa num programa sensacionalista, colocando ela em uma situação absolutamente vexatória, é óbvio que isso é constrangedor. Agora, a lei, já existem mecanismos suficientes para você, que essa pessoa, se esses mecanismos não são eficientes no sentido de você garantir que isso não aconteça, como a gente vê todos os dias nos noticiários, é uma outra questão. Não acredito, até do ponto de vista de eficiência, tirando a questão do mérito, que o Roberto já enfrentou com bastante competência. Mas, assim, as medidas que são propostas nesse PL, elas, por si só, não vão garantir uma melhoria ao cidadão. Certo? Eu tenho uma dúvida muito grande com relação a isso, como advogado na prática. Isso não vai garantir nada. A lei sempre tem que resolver algum problema da sociedade, tem que trazer algo para o bem comum. Aliás, você citou um outro tipo penal interessante, Marco Aurélio. Tem algum tipo penal aí na lei que fala do abuso de autoridade dos parlamentares? Olha... Porque autoridades são todos, então... né? Não são só magistrados, membros do Ministério Público. Por exemplo, o abuso do poder de fazer uma lei
para beneficiar interesse próprio. Será que esse tipo está no projeto? Pois é. Eu não vi. Eu não encontrei esse benefício, especialmente sendo o autor alguém que enfrenta 11 investigações por corrupção e que se esconde atrás do foro privilegiado. Você pode ter uma boa ideia para um substitutivo. Exatamente. O abuso de autoridade daquele que quer fazer lei para se beneficiar dele. Exatamente. Então, nós podemos seguir com essa colocação aqui. O fim do foro privilegiado para autoridades federais é definido pela maioria da magistratura federal. Dos 595 magistrados que responderam a uma consulta da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, 93% se declaram a favor de alterações no benefício para crimes comuns e 56% votaram pela extinção completa do mecanismo, inclusive para eles próprios. Isso é muito eloquente, é muito sintomático. Veja, essa questão dos juízes entenderem que deve ser eliminado o foro para eles próprios. E é a minha posição, Eu acho que num país em que você tem na Constituição o princípio da isonomia, que todos são iguais perante a lei, não se justifica você manter esse tipo de privilégio. Então, mas eles estão 93%, né? Não, 93% se declaram a favor de alterações. E 56% total. Então, já é um grande avanço. Isso é importante, porque essa ideia da igualdade de todos perante a lei é um princípio que cada vez ganha concretude, E você não pode defender uma regra para os outros e não defender essa regra para si mesmo. Você precisa ter um presídio especial, por exemplo, para juízes, promotores e policiais. Você não pode colocar no presídio comum o policial que prendeu o assaltante no mesmo presídio que estava o assaltante. Isso me parece isso você não pode. Condenar à morte. Segurança. Aí é uma questão de... Porque é obrigação do Estado zelar pela segurança da pessoa. Agora, dar um tratamento bondoso... Mas isso rege a lei hoje, Claro que sim, mas isso não é privilégio. Isso aí é proteção do ser humano, porque a responsabilidade é do Estado em relação às pessoas que ele está tendo sob seu cuidado, Então, essa questão do foro privilegiado, ela precisa realmente ser enfrentada, porque é hoje um escudo que blinda as pessoas detentoras do poder para não serem alcançadas pela lei. Aliás, só vou terminar fazendo esse comentário. A FUVEST colocou como tema da redação, no ano passado, a questão da camarotização. As pessoas, elas querem privilégios. As pessoas querem tratamento especial. E essa ideia, esse desejo, ele conflita com a ideia da igualdade de todos perante a lei. As pessoas não podem querer ser melhor do que as outras. Nós devemos ter claro que isso deve ser uma regra que vale para todos. Não tem sentido. Por exemplo, eu fui promotor em Paraguaçu Paulista e lá estão abrangidas as comarcas de Lutécia, Oscar Bressani e Borá. Borá tem 1.000 eleitores. Como você pode dar foro privilegiado para o prefeito de Borá, que só pode ser processado no tribunal? Isso não tem o menor cabimento. Exatamente. Eu acho que o foro privilegiado deveria ser esclarecido o que é para cada caso, O foro privilegiado, de uma maneira abrangente para um Brasil do tamanho que nós temos, acaba ficando meio eu acho que essa injusto, essa pesquisa, Sônia, ela tem a gente precisa entender ela bem. Por exemplo, a AJUF é uma associação de juízes federais. Ela não representa, ela não congrega todo o universo dos magistrados do Brasil. Então, assim, você tem, na AJUF são, se eu não me engano, 1.500 associados, Juízes, desembargadores federais, pessoas que são absolutamente ativas, proativas, vamos dizer assim, não só no ponto de vista da magistratura, mas elas também têm um interesse de... Não é obrigatório não é obrigatório. Essa associação. No Brasil, nós devemos ter alguma coisa em torno de 14 ou 15 mil juízes, se eu não me engano, de acordo com a Associação dos Magistrados Brasileiros, deve ser esse número. Eu não sei dizer quantos deles são federais, ou se são só os juízes federais que estão nesse número, mas assim, é uma relação bastante grande. E é assim, nesse número, é pouco mais de... dentro do universo da AJUF, já foi o universo de 500 e pouco mais de um terço responderam. E desse pouco mais de um terço, 56%, pouco mais da metade. Então, assim... eu acho que é um indicador interessante. Eu acho que lendo um pouco mais, analisando a pesquisa, você consegue verificar
que os juízes, conscientes da dificuldade de aplicação da lei e conscientes também da necessidade de, em algumas situações específicas, defenderem que tem que ter um tratamento diferenciado, assim, sempre pensando que está sendo visto isso do ponto de vista da democracia, claro, né? Não é do ponto de vista corporativo, principalmente, né? Mas vamos dizer assim, por que não deu 90% ou 100% de pesquisa? Porque existem realmente algumas situações em que você precisa não também deixar a autoridade, seja um secretário, seja um detentor, assim, um presidente de uma empresa estatal, à mercê do humor público, porque ele pode ter que fazer determinadas situações que são vamos dizer assim, socialmente questionáveis. Certo. Entendeu? E juridicamente questionáveis. Juiz, né? Exatamente. Então a pergunta que se faz é o seguinte: qual é o nível de proteção que você tem que dar para o agente público, seja ele quem for, certo? Seja juiz, promotor, secretário, prefeito, certo? Para que ele consiga também exercer o cargo para o qual a sociedade lhe confiou o mandato, certo? Dentro de prerrogativas suficientes, entendeu? Agora, hoje o que você tem é uma distorção do foro. Quando você fala foro privilegiado, e você fez a pergunta e entendeu o que é, privilégio é a lei privada. Então é uma instituição que vem assim, desde, por exemplo, a Idade Média, onde você tinha um foro específico para os nobres, um foro específico para o clero, e um foro que era o remanescente, que era para o plebeu, né? Então você tinha assim o nobre, quando ele se envolvia em algum assunto que envolvia um plebeu, por exemplo, ele tinha que ser julgado pelas leis que cabia ao nobre, porque afinal de contas ele era nobre, o outro era plebeu, então a lei não podia ser igual. O clero a mesma coisa, a realeza a mesma coisa. Então você foi criando isso. Com a evolução do sentido da democracia, de que todos são iguais perante a lei, você vai tendo uma conscientização de que esses privilégios, essas leis privadas, elas são contraproducentes para a sociedade. E aí você vai atacando elas assim. Quando a gente teve a redemocratização do Brasil, o que aconteceu? Existia-se um entendimento de que poderia haver uma retaliação contra aqueles que fossem assim, buscar a justiça contra aqueles que lutaram pela ditadura, que foram algozes da ditadura. Então, houve um entendimento que naquele momento era importante você ter um privilégio, assim, você tirar da órbita do juiz comum, né, a prerrogativa de fazer uma investigação contra determinados, enfim, detentores de poder. Esse foi o entendimento na época. Momento político. Exatamente. E como bem disse Roberto, a sociedade evolui, as coisas evoluem, hoje não se justifica mais num sentido global, simplesmente porque a pessoa assume um cargo, qualquer que seja, a partir do momento ela não é mais passível de alcance da lei. Agora o Marco Aurélio tocou numa questão importante. Você percebe que há uma fatia das pessoas que foram indagadas aqui na pesquisa que entendem que deve se manter o privilégio, né? E vale a pena a gente pensar e entender bem o porquê disso, né? Nós, terça-feira, comemoramos 127 anos da proclamação da República, mas República em termos, quando em 1889 o Marechal Deodoro proclamou a República, a ideia de você instituir alternância no poder, eleições, mais ou menos, porque quem votava eram os homens ricos, né, em função da renda. Nós estamos falando aqui, né? As mulheres, no momento político era isso, democracia, né? As mulheres conquistaram o voto na metade do século XX, né? Em 88 a Constituição Cidadã, que consolidou essa ideia de cidadania. Então essa coisa da cultura do privilégio é algo ainda presente. Muitas pessoas entendem que são melhores do que outras, então a evolução em relação a isso é lenta e gradual. Agora, um detalhe interessante, quando 56% dessas pessoas respondem que são pela eliminação, importante entender, foro privilegiado significa que determinadas pessoas, em razão da função que têm, são julgadas por tribunais, e não em primeiro grau como todos os mortais. Tá? Certo. Duas questões aí. Primeiro, quando a maioria diz que é pela eliminação, eles estão concordando com isso, inclusive diante da perspectiva de terem mais trabalho. Porque quando eles dizem que são contra, eles vão receber mais trabalho. Para os seus interesses. Não é interesse. Ao contrário. Mesmo assim, mesmo sabendo que a eliminação do foro vai lhes gerar mais trabalho, eles estão concordando, porque entendem que essa é uma situação inadmissível.
Em segundo lugar, a ideia de foro privilegiado, se você parar para pensar, os tribunais eles foram concebidos para julgar recursos. Você tem um julgamento em primeiro grau, o juiz decide, e isso vai para o tribunal dentro da ideia de duplo grau de jurisdição, para a pessoa poder ter uma nova decisão. Né? Então o tribunal ele não foi concebido para instruir processo, colher prova. Então, ele não está estruturado para isso. Por isso que os casos ficam parados, porque não dá conta. Você tem os milhares de recursos para examinar, fora dos recursos, ainda fazer os processos, não há como. Então, quando se luta para manter esse estado de coisas, a luta é pela impunidade, para que haja demora, para que a demora gere a não punição. Portanto, o foro privilegiado, não é absurdo dizer que ele é um instrumento a serviço da impunidade. Por isso que nós precisamos aboli-lo. Né? Se nós queremos um país com mais justiça, com uma melhor distribuição de justiça e mais ético. Né? Nós estamos aqui numa discussão bastante polêmica, porque na realidade todos nós queremos essa justiça, nós queremos que as coisas melhorem, praticamente falando, no dia a dia do cidadão. Toda essa discussão aqui é para quê? Para que você vá ao mercado, consiga comprar o seu alimento, pagar suas contas, não ficar no vermelho, que você consiga andar no seu carro com segurança, não é? Que você tenha a sua casa, a sua família. Nós estamos aqui com esses profissionais que estão lutando dia a dia, colocando a sua coragem, aqui o promotor e o advogado Marco Aurélio, para que todos nós sejamos beneficiados com essas alterações e políticas. Com a condução da Sônia aqui, com tanto brilho e dinamismo, conduz esse debate. Eu estou aprendendo, assim, na realidade está sendo uma aula para mim também, porque eu sou uma cidadã e, obviamente, para mim, no dia a dia, nós vemos as notícias e nós torcemos para que a justiça seja feita, e nós vimos todos os dias tantas injustiças, né? Infelizmente verdade. A mídia traz para a gente, e nós como profissionais da mídia acompanhamos isso. Mas é bom fazer um registro, a querida Zenilda, há tantos anos, o Fausto Camunha que dirige, e o apoio da revista Justiça e Cidadania, que permite que a gente faça esse programa, que o movimento do Ministério Público Democrático tem muito orgulho em fazer, e graças aos amigos como o Martorelli, que está aqui e nos permite fazer esse diálogo e mostrar o outro lado das coisas, né, Martorelli? Porque às vezes as pessoas não compreendem aquilo que está se passando, e o Gente que Fala, a edição especial do Gente do MPD que Fala, ele tem um papel social extremamente importante para assegurar esse direito à informação, que é essencial. Sociedade sem informação é sociedade manipulada, é sociedade desrespeitada, é sociedade sufocada. Portanto, precisamos dessa liberdade, dessa democracia, desse direito à informação sempre respeitado. Eu aproveito para parabenizar o Fausto Camunha por essa iniciativa, programa Gente que Fala, um dos poucos programas da Rádio Brasileira, Rádio e TV, nós estamos na internet também, claro, que ainda mantém essa cultura da democracia, né, no sentido da palavra, não no sentido da democracia política. Nós estamos falando da democracia para o povo mesmo, né, de ter informação sem filtros. Nós estamos passando exatamente, vocês que estão ali no dia a dia, que têm os processos nas mãos e têm a coragem de falar aqui ao vivo o que vocês fazem ali nos bastidores, né, dessa política. Aproveitando, vou colocar, os deputados da oposição e representantes de instituições ligadas à área social criticaram durante a audiência pública a proposta que limita os gastos públicos por até 20 anos e a reforma da Previdência, consideradas prioritárias pelo Planalto. Segundo eles, a PEC fala grosso com os gastos sociais, mas fala fino com os gastos financeiros e sinaliza que tão logo recuperemos a estabilidade, a economia será usada para pagar dívidas às custas da saúde, da educação e da assistência social. Eu acho que esse tema, essa PEC nos colocando no lugar do governo, né, Martorelli, compreende-se a necessidade de fazer esta revisão em relação aos gastos. Nós temos uma situação do ponto de vista fiscal dificílima, né? Mas eu tenho a impressão que a maneira como a coisa foi encaminhada não é a melhor, porque eu tenho a impressão que quando você fala em ajuste fiscal, não basta simplesmente você fazer corte no investimento na área da saúde, da educação, no setor público, como se ele fosse o protagonista desses problemas. Óbvio que você tem que controlar a despesa, sim, mas eu não vi nada a respeito, por exemplo, da revisão das imunidades, isenções tributárias. Nós temos igrejas no país
que os bispos residem em castelos, né? Será que se justifica, diante dessa situação difícil do ponto de vista social, manter imunidades tributárias a igrejas, né? Será que é plausível isto, né? Será que é plausível não exercer o poder de tributar as grandes fortunas previsto na Constituição? Por que você só corta o investimento em educação e saúde, todo mundo sabendo que ela é frágil, todo mundo sabendo que a nossa educação é péssima comparada com o mundo no plano público? Por que não se tributam as grandes fortunas? Por que não se revê a questão das subvenções e tudo mais? O ajuste tem que ser amplo, tem que ser abrangente, tem que haver um debate importante, né? Agora, eu acho interessante o grupo político oposicionista falar essa questão, fala grosso com o social e fala fino com o setor financeiro, porque quando estavam no poder falavam grosso com o setor financeiro. Muito ao contrário. Que eu saiba não, né? Então, quando está na oposição, jogar pedra, né? Tiveram oportunidade de ter uma atitude diferente, que eu saiba não tiveram, né, Martorelli? De jeito nenhum. Aliás, é bem isso que eu acho que a discussão se pauta, menos pelo projeto em si, mas pelo mérito do que ele discute, né? Que qualquer projeto de lei, qualquer projeto de ajuste, ele vai oferecer soluções que não são as melhores. Não há solução boa para uma situação. Sabe aquela situação que, caso onde falta pão, todo mundo grita, ninguém tem razão. É amargo, né? Então assim, vamos raciocinar, eu acho que de uma maneira que é mais tranquila para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, assim. Quando você tem uma renda melhor na sua casa, como antigamente você tinha, anos atrás começou a ter uma renda melhor, você começa a ter mais despesas, né? Quando você tem uma renda menor, você começa a cortar. Ninguém gosta de ter, por exemplo, sair do SUS e para um plano de saúde e ter que voltar para o SUS. Certo? Ninguém gosta de comprar um carro, comprar o segundo carro e de repente você vê que não está dando para pagar o carro, a prestação está atrasada e agora você vai ter que voltar a andar de condução. Ninguém gosta. Né? É aquela situação de você alcançar uma situação social, econômica mais confortável, todo mundo é a favor, só que assim, não dá para ficar fazendo festa com cheque pré-datado. Uma hora a conta vem. No caso das despesas públicas, e esse é o grande problema, eu acho, é que você cria as despesas, essas despesas se prolongam ao longo do tempo e se multiplicam. Né? Ou seja, você cria uma situação permanente onde você tem uma receita variável. Então, quando você tem qualquer tipo de variação, aonde você tira? Investimento. Por quê? Porque folha de pagamento você já aumentou. Então, se você dá um aumento, tanto é verdade que o grande nó górdio para você desatar no momento do impeachment foi a pergunta: vai garantir o aumento dos funcionários? A pergunta lógica seria: como é que eu posso garantir o aumento se o Estado está quebrado? Né? Mas ninguém fala do aumento dos servidores ali, né? Que já ganham outra coisa, milhões, Sônia, né? além do que o Marco Aurélio falou, eu não vi nessa reforma nenhuma proposta no sentido de reduzir os cargos de confiança do próprio... Por exemplo, o deputado tem 25 assessores. Eu não vi nenhuma notícia do corte de assessores. Por exemplo, não só de assessoria, reforma da Previdência. Regalias, né, o parlamentar, ele se aposenta depois de quantos mandatos, Marco Aurélio? 1 ou 2, né? Eu não vi essa revisão também. Se o povo que trabalha vai se aposentar aos 60 anos, 65, depois de 30 anos de contribuição, por que o parlamentar ele tem direito a uma regra especial para se aposentar depois de 8? Isso não é necessário também? Para fazer o ajuste? Estamos falando em igualdade a todos? O ajuste é tudo. Não existe ajuste pela metade. Exatamente. Igualdade a todos, na verdade. E tem mais um detalhe, por exemplo, tem um antigo parlamentar, um dos intelectuais brasileiros mais citados no mundo, na verdade, é o segundo mais citado do mundo, que é o Darcy Ribeiro. Ele foi senador. E quando ele foi senador da República, ele falou: olha, eu estou no paraíso e não precisei morrer para isso. Né? Porque assim, a quantidade de mordomias e de privilégios era assim, de um tal absurdo. Por exemplo, o plano de saúde dos parlamentares, né? Ele alcança vitaliciamente até mãe. Então, você pode colocar todo mundo. Tem uma regra. A pessoa passa a ser parlamentar e vive num outro país. Não, exato. Tem uma regra que o parlamentar tem que usar o SUS. Né? Não é? E requisito para ser candidato. Usar o SUS. Exatamente. Educação pública. Transporte público. Doutor, eu vou só interrompê-los, porque eu vou passar para as perguntas dos ouvintes, que nós temos poucos minutos. Tá? Vou começar com o doutor Marco Aurélio. Qual a sua posição sobre o depoimento por videoconferência? Olhos nos olhos do juiz, não depende...
Eu não entendi. Depende, seria mais... Eu acho que ele está falando da videoconferência, se é mais eficiente. Seria mais eficiente olhos nos olhos ou isso não faz diferença? Exatamente, é de Marcos de Pinheiros que está perguntando. Olha, Marcos, muito boa a sua pergunta. Eu aproveito para dizer, eu sou também consultor da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Esse é um assunto que me toca profundamente. A minha instituição, a instituição da qual eu faço parte, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma posição que é majoritariamente contrária à videoconferência, embora eu e a presidente da comissão, Adriana Nunes Martorelli, que também é uma penitenciarista de muito... Nós sejamos absolutamente a favor, por uma questão muito simples. Na teoria, a identidade física e a proximidade do juiz com o condenado, né, ou com o réu, ela é necessária. Vamos dizer assim, no mundo ideal, quando você tem a prestação de serviço jurisdicional, né, de uma maneira lídima, honesta, tranquila, justa, né, o ideal é que você tenha essa proximidade entre as partes toda. Quer dizer, sim, são várias percepções que o juiz tem, que o promotor tem, que o advogado tem, do comportamento do acusado na presença das suas perguntas. Na prática não é assim que acontece. Na prática o que você tem é o seguinte: você pega um carro de preso que não tem ar-condicionado, que você vai lá pro fim do mundo, lá no portal do Paranapanema, faz um circuito com a pessoa, né, com um carro absolutamente superlotado, com aquele calor do Oeste Paulista, você traz a pessoa para cá e você apresenta um trapo na frente do juiz. É um trapo humano, que não tem condição, está desidratado, que não comeu, que não dormiu, e ele vai falar o quê? O que ele vai aportar de qualidade para a prestação da justiça? Então, nós temos... Zero, não vai apresentar. Então você está tendo uma agressão imensa. Fora que ainda corre o risco, a gente sabe que as pessoas, como a gente bem diz, as pessoas humanas, elas são passíveis de humores e amores. Às vezes você coloca dentro do mesmo carro pessoas que historicamente são de facções rivais. Então acaba ficando... Eu prefiro 1000 vezes me deslocar, certo? Até prudente, para fazer a defesa pessoalmente do meu sentenciado. E o juiz e o promotor escutarem daqui. O ideal era que o promotor e o juiz fossem lá, né? Mas é o que temos. Quando temos e a tecnologia avança tanto que é praticamente o olho no olho. Né? Você tem uma captação de imagem tão fiel, que realmente, como o Marco Aurélio falou, a justiça não pode estar numa torre de marfim. Não. Mundo real. Mundo real, é verdade. Aproveitando, temos só mais um minutinho, promotor. A expansão do número de presídios com superlotação em São Paulo não será uma tragédia anunciada? Olha... o de Jaime, do Jardim Monfilholi. O grande desafio para nós, não sei o que o Marco Aurélio pensa disso, mas nós precisamos investir maciçamente na educação. À medida que a gente investe em educação, à medida que a gente tem política pública e previne a prática do crime, essa é a melhor solução. Agora, nós precisamos dos presídios, porque há crimes violentos em que você não tem como resolver o problema, e você tem que, na verdade, consertar o trem com ele em movimento. Então você tem que fazer as mudanças de longo prazo, mas também tem coisas que você precisa fazer de imediato. Você vai aplicar prestação de serviço à comunidade para um estuprador, para um homicida, né? A justiça vai ser ridicularizada. Então nós precisamos dos presídios, mas nós precisamos pensar lá na frente. Como é que nós vamos segurar esta expansão da criminalidade? Essa é a questão. Não simplesmente fazer presídios sem olhar, sem tomar medidas para prevenir a criminalidade. Esse é o grande desafio. Prevenção enfrentar as causas, prevenir, ter política pública, planejamento, não simplesmente ficar enxugando gelo sem qualquer racionalidade. E isso colocando gente, entulhando gente ali, realmente vai gerar mais violência na realidade. Muito rapidamente, só para complementar o raciocínio, eu sei que a gente já está no limite aqui do nosso tempo, concordo, ele sabe, o Roberto bem sabe disso, quer dizer, a gente pratica a pregação da educação, mas assim, o que nós temos hoje na realidade? A população prisional do planeta no Brasil, nós temos 700 mil presos, deve ter algo em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de mandados de prisão sem cumprimento. Né? Então, assim, é um modelo que não tem solução. 78% das pessoas não estão apenadas por a questão de estupro ou de crimes mais violentos, mas sim crimes contra o patrimônio, o que denota o quê? Denota que a população, por não ter acesso às coisas e porque tem essa avidez de ter acesso às coisas, acaba, assim, de alguma maneira se apropriando. Assim, um raciocínio muito raso e muito rápido do problema.
multiplicar presídios dentro do sistema prisional que nós temos, dentro da política criminal que nós temos, que a resposta do Estado é encarcera, 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 não vai ter solução possível. Qual que é a solução? A gente colocar 3 milhões de vagas para cumprir todos os mandatos de prisão e os outros que ainda vai ter? Então a gente vai triplicar as vagas. Vamos supor que fosse essa a decisão. Todo mundo decide, então vai triplicar. Vai fazer o quê? Pegar o Mané Garrincha, transformar em presídio. Vai pegar o do Amazonas, o estado do Amazonas e transformar em presídio. Isso é bom para a sociedade? Claro, a pergunta que se faz é essa. Né? Nós estamos nessa... Infelizmente, esse é um debate para mais 2 horas, né? Eu gostaria de ficar conversando com vocês aqui e esclarecendo todas as dúvidas dos ouvintes, mas nosso tempo acabou, infelizmente. Eu quero agradecer à revista Justiça e Cidadania mais uma vez pelo apoio a esse programa de quinta-feira. Agradecer ao promotor, agradecer Liviano, já foi o cartão, desculpa, do promotor Roberto Liviano e o advogado Marco Aurélio, que esteve aqui, que é membro do Comitê de Estudos sobre Criminal Compliance, Marco Aurélio Martorelli. Muito obrigada. Quero agradecer a Fausto Camunha, a Zenilda, toda a equipe do Gente que Fala, mais uma vez. E você que está me ouvindo aqui, pode acessar esse programa, pode sim tirar as dúvidas que você não tirou, não conseguiu ouvir, aqui pelo altv.com.br, hoje às 23h30, e também pela NET Guarulhos, canal 3, também canal 20 UHF, você vai acompanhar esse programa que está sendo gravado. Eu sou Sônia Presta e agradeço mais uma vez e mando um beijão para o Zancopé que está dodói, não pôde vir fazer o programa, e espero que a gente se encontre mais vezes. Vocês podem fazer as suas colocações finais, agradecimentos, deixar os contatos, quer deixar alguma mensagem? Na verdade, eu só gostaria de agradecer de novo a oportunidade. O Ministério Público Democrático, ele tem justamente, ele pratica a democracia que ele prega no nome, né? Aceita as críticas, ouve, ajuda a aprimorar todos os nossos debates, e eu me sinto muito honrado e muito privilegiado de participar desse debate aqui no Gente que Fala, e em todas as oportunidades, se eu puder contribuir, eu fico muito obrigado, doutor Marco Aurélio Martorelli. E, por favor... O privilégio é nosso, Martorelli. Você é um colaborador que enriquece muito essas discussões. E eu quero aproveitar esse minuto final, Sônia, para fazer uma propaganda do Instituto Não Aceito Corrupção. Todos os ouvintes do Gente que Fala estão convidados para a segunda corrida e caminhada Não Aceito Corrupção. Dia 11 de dezembro em São Paulo, 5K, 10K e caminhada. www.corridanãoaceitocorrupção.com.br. A saída do estádio do Pacaembu, né? E será um grande momento de todos nos unirmos contra a corrupção e homenagearmos o grande atleta Ronaldo da Costa. Nós decidimos, nesta ocasião, homenageá-lo, campeão da São Silvestre, da Maratona de Berlim, e um atleta que faz parte da história do esporte brasileiro. Portanto, todos vocês esperamos lá, www.corridanãoaceitocorrupção.com.br. Mais que uma corrida, uma atitude. Muito obrigada ao promotor Roberto Liviano, que participando hoje do Gente Fala. Gente, muito boa tarde para todos vocês. Obrigada.